Olá, seja bem-vindo ao Programação Nacional. No Brasil existem mais de 46 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento, que vivem atualmente nas quase 4 mil entidades credenciadas junto ao Judiciário de todo o país, conforme dados do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas. As famílias acolhedoras se responsabilizam por cuidar de criança até que ela retorne à família de origem, ou seja, encaminhada para a adoção. A modalidade de famílias acolhedoras, também conhecida como guarda subsidiada, permite que famílias recebam em suas casas crianças e adolescentes que foram afastados do convívio da família biológica. Para explicar tudo sobre este assunto, nós vamos conversar aqui com Roberta Cimino, especializada no projeto de acolhimento, e também com a Renata Lela, especialista em psicoterapia comportamental da infância e adolescência. Acertei, né, Lela? Acertou. É isso, né? É isso mesmo. Obrigado pela presença. Olha, não foi nem na metade. Já apareceu. Preciso lembrar que é Lela, não Lela. Roberta, obrigado pela sua presença também. Eu que agradeço. Então, vamos começar falando com você, Roberta. Eu sei que você também é especializada em gestão de projetos e também é coordenadora desse projeto de acolhimento. Gostaria que você explicasse para a gente como é que é essa família acolhedora. O que é isso? Família acolhedora, ele é um serviço de acolhimento familiar. Então, nós temos o modelo de acolhimento institucional e nós temos o modelo de acolhimento familiar, que é onde se enquadra a família acolhedora. Ele é um acolhimento previsto em lei, então o ECA está previsto no ECA e está previsto na tipificação dos serviços socioassistenciais do Brasil, federal, uma lei federal. Então, ele é um serviço que acolhe crianças e adolescentes afastados de suas famílias através de medida protetiva. Então, a gente trabalha com crianças e adolescentes vítimas de violência, vítimas de negligências graves, vítimas de abuso. Então, as crianças, elas não são afastadas de suas famílias por um motivo banal, elas são afastadas por algum motivo grave, né? E aí, nós trabalhamos famílias para acolher essas crianças em suas residências e não para que elas não precisam ir para um abrigo, para um acolhimento institucional, para que elas fiquem acolhidas num seio de uma família. E ela é ligada ao governo municipal, estadual, como é que é? Olha, existem serviços de acolhimento desenvolvidos por ONGs, que é o caso da onde eu atuo, mas também tem serviços que são ligados, são executados pelo próprio município. Sim, nesse caso a gente está falando aqui especificamente que a Roberta trabalha aqui no município de Valinhos, né, no interior de São Paulo, para você que está nos acompanhando no Brasil todo. Esse projeto existe aqui, está implantado aqui, mas existe em outras cidades, como a gente também explicou. Isso, eu atuo numa entidade que é a Casa da Criança, aqui em Valinhos, mas a gente tem família acolhedora espalhado por todo o país. E aqui em Valinhos, então, é desenvolvido por uma ONG, né? Mas a gente tem por exemplo, Campinas, que é um município vizinho a nós temos dois serviços, um desenvolvido pelo município e um desenvolvido pelo terceiro setor. Sim. Bom, Renata, a gente vai aprofundar mais esse assunto, inclusive explicando mais, né? Tá. Mas para a criança, psicologicamente, como funciona esse projeto, esse processo, melhor dizendo? Bom, Júnior, eu acho que a gente tem que considerar algumas questões quando fala desse acolhimento, né? Se a gente for fazer uma comparação com o acompanhamento com o acolhimento que a gente tinha anteriormente, que era o acolhimento institucional, né? Que você retirar essa criança da família de origem, colocar essa criança numa instituição. Em relação a essa forma, né, esse acolhimento, que até então é o acolhimento que no Brasil é visto, né, como quando a gente fala em acolhimento, todo mundo já logo pensa nesse funcionamento, né, de institucionalizar a criança. A gente tem muitos ganhos para a criança, né? Isso em estudos a gente tem esses dados, a gente tem esses dados na vivência, na experiência, no que a gente observa da criança. Agora, a gente tem que pensar que a gente está retirando essa criança, como a Roberta falou, a criança não sai dessa família de origem por questões banais, ela sai por questões significativas. É isso que eu ia perguntar agora. Nós estamos falando assim, vai sair da família de origem, mas peraí, gente, o que está acontecendo? Vão tirar ela do convívio, da origem dela. Isso. E levar para uma outra família acolhedora.
Por quê? Quais os motivos? O que está acontecendo nesse momento? Você quer falar um pouquinho? São violências graves, né? A gente trabalha com crianças muito pequenas, já vítimas de abuso sexual, crianças negligenciadas, que passam fome mesmo. E importante que vive um abandono dentro da família. Isso, é importante a gente colocar que, assim, nós não estamos falando de famílias, por exemplo, de baixa renda, onde o pai ou a mãe estão desempregados e não conseguem suprir a necessidade. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de armários com comida, mas onde a família não provém para essa criança essa comida, não faz para essa criança a comida. Então, nós estamos falando de negligência. A gente está falando de crianças muito pequenas que são deixadas o dia inteiro em casa, mais de dias seguidos, para o vizinho ajudar a olhar, Correntada. Isso. Exatamente. De várias então, formas, assim, de vários formatos. Então, nós estamos falando de coisas graves. Eu acho até complementando o que a Roberta está colocando, situações que às vezes começam já intraútero. Isso. Né? Então, assim, processos em que De a mãe rejeição. faz também, mas em que essa mãe faz uso de substâncias, né? Psicoativas, substâncias drogas, drogas, álcool, drogadição, bebida. álcool. Então, assim, desde intraútero isso já pode começar, né? Sim. Não só, a gente está falando aqui dessa questão de muitas vezes a criança, óbvio, ela só vai ser retirada depois do nascimento, mas às vezes já começa intraútero, né? Essa processo. violência. Então a gente pode dizer que já não vamos falar que é uma família, porque é difícil de você agregar uma família desse jeito. Na verdade, a gente toma muito cuidado de não julgar, né? Inclusive, é uma das questões que a gente trabalha muito na hora que a gente está capacitando as famílias acolhedoras. Porque muitas vezes essas famílias são vítimas de histórias que vêm de outras gerações. Então, é muito comum a gente ver na história dessas crianças que chegam até nós, por exemplo, uma criança que é vítima de um abuso, que a mãe também foi vítima de um abuso e que a avó também foi vítima. Então, assim, são questões que ultrapassam as gerações e que a gente tem que tentar romper esse ciclo de violência. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado de não julgar e de não culpabilizar ninguém, né? Então, é um dos trabalhos fortes que a gente faz com as nossas famílias acolhedoras para que elas tenham um olhar direcionado para a criança e que elas não julguem a família de origem. A gente não trabalha naquele sentido, eu sou melhor do que a família de origem, por isso que eu estou conseguindo dar conta. Não, o nosso papel não é esse. Nosso papel é restaurar essa família, tentar restaurar essa família para que ela tenha condições de receber novamente seu filho. Né? Então, a gente chama de reintegração familiar. É isso que a gente faz. A criança, num primeiro momento, ela sai do convívio dos pais, isso. Né? Vem para essa família acolhedora até que se faça um tratamento com os pais para ela ser devolvida àquele... O objetivo do acolhimento familiar é reintegrar a família à sua família de origem ou na impossibilidade para a sua família que nós chamamos de família extensa. Então, são membros da família. Então, podemos considerar avós, tios, irmãos mais velhos, enfim, algum outro membro da família. A gente só vai pensar em uma família substituta, ou seja, em uma adoção, se de fato a gente concluir que não existe nenhuma possibilidade de reintegrar essa criança com segurança para os seus pais ou para a sua família extensa. Aí nós vamos pensar em trabalhar a adoção. Mas o nosso principal objetivo é que ela seja reintegrada à sua família. E o Conselho Tutelar acompanha tudo isso? O Conselho Tutelar, ele é uma das vias de chegada até nós, né? É uma das vias de chegada. A gente tem discussões, né? Quando a criança vem encaminhada, a gente tem essas discussões do caso com o Conselho Tutelar e com toda a rede que está envolvida, mas a partir do momento que essa criança está em acolhimento, todo o acompanhamento é feito pela equipe técnica do acolhimento familiar. Sem dúvida. Renata, como é que fica os aspectos positivos e negativos para a criança nessa situação? Então, nós vamos considerar questões genéticas envolvidas e questões epigenéticas. Eu acho legal a gente falar um pouquinho disso. Então, vou explicar um pouquinho o que é isso. Quando a gente fala de questões genéticas, a gente está falando muitas vezes de crianças que são retiradas dessas famílias de origem e que lá elas tinham algumas questões, por exemplo, alcoolismo, uso de drogas, enfim, tudo que a gente até já citou aqui.
a gente sabe que muitas dessas questões, o abuso de substância, alcoolismo, eles são doenças, né? São considerados doenças. E alguns pais também têm algumas questões como alguns transtornos, enfim. Então, eles já são crianças que têm uma carga genética significativa. E aí elas também vivem, nós sabemos que hoje nada é determinante, quer dizer, eu ter uma carga genética para desenvolver alguma doença não necessariamente vai determinar que eu vá desenvolver aquilo. A minha alimentação, minha atividade física, enfim, nós temos várias variáveis ali que influenciam isso. Essa questão, quando a gente fala de uma família, é mais ou menos por aí, quer dizer, nós temos várias questões genéticas, mas a gente também tem um ambiente que está potencializando que a criança venha, ela já tem uma questão genética, por exemplo, por uso de droga, e ela vê esse pai fazendo uso dessas substâncias, né? E ela vê esse pai chegando em casa alcoolizado, ou muitas vezes agredindo, porque chega com estado de alterado e agride, e ela sofre com essas agressões. Então, nós temos que pensar que quando a criança está inserida nesse contexto, ela tem praticamente um fator genético e uma potencialização dessa situação, né? Quer dizer, ela está vivendo num ambiente que proporciona condições para que ela tenha um aprendizado daquilo que ela está vivendo ali. Quando você faz, né, essa transição, quer dizer, você retira essa criança dessa família de origem, coloca numa família acolhedora, e aí eu acho interessante a gente falar o porquê que a gente tem esses benefícios da família acolhedora quando comparamos com uma institucionalização, né? Porque a institucionalização, a gente tem alguns, por melhor que ela seja, né, por melhor, e a gente conhece programas também, que são programas muito, muito legais, né, de acolhimento institucional, mas não é a mesma coisa que essa criança estar numa família. O direito à família é um direito previsto também no ECA, no Estatuto da Criança. Então, quer dizer, essa criança estar numa família, ela tem um cuidador, ela tem pessoas que estão formando vínculos, formando laços com ela está incluída numa... Porque quando ela está institucionalizada, ela sai e vai fazer visitas, né? E essas visitas são marcadas, são guiadas, não é a mesma coisa. Então, quando ela sai desse ambiente e vai para essa família que a acolhe, ela está saindo desse ambiente tóxico e indo para um ambiente que vai na contrapartida daquilo que ela está vivendo ali. Então, é óbvio, quer dizer, nós vamos ter várias vantagens nisso. Vamos ter traumas para essa criança? Vamos ter situações que podem ficar ali marcadas? Sim, mas que com todo um trabalho que é desenvolvido com a equipe técnica, tanto da parte do acolhimento, quanto provavelmente um trabalho para essa criança em específico, né? É muito melhor que isso aconteça dessa forma do que essa criança se manter ali naquela família de origem que, né, está provocando todas essas situações ali. Né? Tá. Eu vou deixar uma pergunta no ar, e a gente vai para o intervalo, que se isso não pode mexer no psicológico da criança, porque ela vai para uma família, depois ela volta para a família dela, e como é que fica, quem que é a referência de pai e mãe. A gente vai para um rápido intervalo e ela responde depois. Até mais.